Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então mais uma aula aí de cálculo diferencial integral. Na aula de hoje, a ideia é a gente estudar as aplicações das derivadas, né? A gente vai ver algumas aplicações, né, que a gente considera as mais importantes. E depois da aula de hoje, então, pessoal, a gente vai fechar o conteúdo das derivadas, né? Então, a última recomendação da aula de hoje vai ser sobre essas aplicações. Aí lá no CAN, então eu vou finalizar, vamos combinar até a semana que vem, né, no domingo, à meia-noite, então a gente fecha mais essa parte então das derivadas, tá? Então a média dos questionários das derivadas já vai dar a próxima nota. E a partir da semana que vem, então a gente já inicia os estudos da última parte do conteúdo da nossa disciplina, que é a parte do cálculo de integrais. Beleza? Aí então a ideia da aula de hoje a gente começa trabalhando com as aplicações, né? E assim que vocês tiverem dúvidas, questões, vocês vão perguntando. E no final, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, né, das outras aulas, vocês também podem me chamar e eu posso ajudar vocês. Beleza? Para começar a aula, eu vou fechar aqui a minha câmera, que ele vai ficar a tela cheia aí. Então vamos iniciar vendo alguns problemas de aplicações, tá? Então, a gente começa estudando ou analisando a interpretação do significado da derivada em alguns contextos, né? Então, a gente vai ter um probleminha e a partir desse probleminha a gente tem que tentar analisar a interpretação deste problema no contexto, né, no significado disso de uma derivada. Então, vamos começar a olhar esse problema fazendo a leitura. Ó. Carlos tomou uma dose inicial de um remédio. A função M dá a quantidade de remédio em miligramas na corrente sanguínea de Carlos depois de T horas. Qual a melhor interpretação para a sentença a seguir? M' de 5 igual a menos 1. Então, essa aqui é a função, ou a expressão da... Então, lembra que esse linha representa, então, a derivada. E quando eu falo de derivada, eu estou falando de uma taxa de variação. Né? Então, eu tenho uma taxa de variação. E aí, nós temos que analisar este problema, né? Identificando algumas características. Né? Vamos chamar aqui de A, B, C e D. Algumas características que eu quero que vocês façam a leitura antes de eu dar a resposta. Ó. Então, observem aqui que eu tenho uma taxa de variação e eu tenho miligramas por hora. Né? Essa é a primeira característica que a gente pode olhar nas respostas. Então, uma taxa de variação. Então, tem que representar alguma coisa de miligramas por hora. Né? E aí depois também tem mais uma interpretação que a gente pode fazer. Mas vamos deixar vocês fazer a leitura, podem fazer a leitura e aí vocês me colocam no chat qual que é a resposta que vocês acham que é. Mais algumas manifestações, podem ir colocando no chat. Wagner, Alexandre, Bárbara, Marley já colocaram, Simone. Vamos ver junto, então? Então, eu falei para vocês primeiro que o contexto, né, da interpretação, ele tem que nos mostrar uma taxa de variação. Né? Então, a derivada sempre vai representar
uma taxa, né, de variação. Vamos escrever aqui. Uma taxa de variação. Então, o que representa uma taxa de variação? Né? É sempre uma taxa de variação representa para nós, no contexto matemático, como uma razão, uma divisão de dois termos, né? E eu falei para vocês prestar atenção que falava aqui, ó, que tinha uma razão de miligramas por horas. Miligramas por horas. Então, se eu ler as alternativas, ó, depois de 5 horas, o peso de carga está diminuindo 1 miligrama por hora. Miligrama por hora. Pode. Mas está diminuindo 1 miligrama por hora. Está diminuindo uma razão de 1 miligrama por minuto, a B, ó. 1 por minuto não pode. Aqui a gente não precisa nem ler a B, tá fora. Uma razão de 1 miligrama por hora. 1 miligrama por hora pode. Agora na D, Carlos tem 1 miligrama a menos. Não está mostrando a razão. Então por isso já não pode ser a D, ó. Não está mostrando uma taxa de variação, né? Agora vocês têm que decidir entre a A e a C. Como que eu descubro entre A e a C? Porque a A diz assim, ó, depois de 5 horas, o peso de Carlos está diminuindo. E após 5 horas, a quantidade de remédio está diminuindo. O problema fala do peso ou da quantidade de remédio? Carlos tomou uma quantidade inicial de remédio, então é a quantidade de remédio que está diminuindo. Se é a quantidade de remédio, letra C, né? Então é após 5 horas, a quantidade de remédio está diminuindo a uma razão, né, de 1 miligrama por hora. Outra questão que dá para a gente analisar aqui, o diminuindo, né? O diminuindo tem a ver com a derivada negativa, né? Então, sinal negativo está representando para nós uma diminuição, né? Beleza? Então, essa aqui ficou como a C. Número 2. Em um tanque, ó, um tanque está sendo abastecido com um líquido. A função V dá o volume do líquido no tanque em litros depois de minutos. Ó. Litros por minutos. Qual a melhor interpretação para a afirmação a seguir? O valor da derivada de V em t igual a 1 é igual a 2. O valor da derivada do V em t igual a 1 é igual a 2. Vou deixar vocês analisar as alternativas e aí vocês me colocam qual que é a resposta. Vamos olhar então? Temos respostas D, B, C. Então vamos olhar rapidinho. Ó. Depois de 1 minuto, o tanque estava
sendo enchido a uma taxa de 2 litros. Depois de 1 minuto, o tanque tinha 2 litros de líquido. Lembra que a derivada em V em T igual a 1 é igual a 2, né? Ou seja, eu tenho que representar isso através de uma taxa de variação. Então, se eu olhar para C, diz que depois de 1 minuto o tanque estava sendo enchido a uma taxa de 2 litros por minuto. Então, aqui eu tenho uma representação do problema, ó. Litros por minuto, derivada, né? Representa então essa taxa de variação que era em t igual a 1 igual a 2. Agora, nós temos que analisar, vamos olhar para D, que diz que durante o primeiro minuto o tanque estava sendo enchido a uma taxa de 2 litros por minuto. Aqui também tenho 2 litros por minuto e 2 litros por minuto. Aqui, então, tanto a A quanto a B já não mostra essa informação, né? Não mostra essa taxa de variação. Agora eu tenho que escolher entre a C e a D. A C diz que é depois de 1 minuto, o tanque estava sendo enchido a uma taxa de 2 litros por minuto. E na D diz durante o primeiro minuto, o tanque estava sendo enchido a uma taxa de 2 litros por minuto. Então, se eu olhar para o problema, diz assim, ó, o tanque está sendo abastecido com um líquido, a função dá o volume do líquido em litros depois de T minutos. Então, é depois de T minutos, né? Ó, depois. Então, qual é a melhor interpretação para dar derivada em t igual ao t no tempo 1, né? Ou seja, 1 minuto eu tenho 2. Então, é aqui, ó, depois de 1 minuto. Né? Por causa do problema, diz depois de t minutos. Então, depois de 1 minuto, o tanque estava sendo enchido a uma taxa de 2 litros por minuto. Então, essa vai ficar a C também. Tudo bem até aqui, pessoal? Beleza, vamos adiante então. O próximo problema diz o seguinte, ó, interpretação gráfico de movimento, né? Então, um objeto está se movendo ao longo de uma reta, né? O seguinte gráfico dá a velocidade do objeto em função do tempo. Então, eu tenho no gráfico aqui mostrando a velocidade no eixo Y e no eixo X o tempo. Para cada ponto no gráfico, o objeto está se movendo para frente, para trás ou nenhum dos dois. Ó, então, ele vai frente, trás ou nenhum. Clique em cada ponto da imagem para selecionar a resposta. Então, tem esses pontos aqui que eu tenho que analisar. O que está acontecendo, então, no gráfico com o objeto, né? Considerando velocidade e tempo, se ele está indo para frente, se ele está indo para trás, ou se ele está em nenhum dos casos, né? E aí nós temos uma relaçãozinha que dá para lembrar até da física, né? Mas isso aqui já é relacionado então à derivada, que diz o seguinte, ó, que a direção do movimento é indicada pelo sinal da derivada, ou pelo sinal da velocidade, pelo sinal da velocidade. É que a velocidade também, vocês vão ver depois, que ela representa, né, a velocidade é uma representação da derivada da primeira, né, quando eu estou aplicando o cálculo da derivada. E aí diz o seguinte, ó, se a velocidade é positiva, o objeto está se movendo para frente. Se a velocidade é negativa, o objeto está se movendo para trás. Se a velocidade é zero, o objeto não está se movendo. Então, nesse primeiro ponto, né, considerando o eixo da velocidade, onde aqui eu tenho zero da velocidade, para cá eu tenho valores positivos, para baixo valores negativos. Então, este ponto aqui, ele está indo para frente, para trás ou nenhum? Colocam lá no chat.
para frente, né? Então, vamos colocar aqui, ó, para frente. Muito bem. Porque o sinal da sua velocidade, aqui é o 5, é positivo. Muito bem. Agora, esse aqui de baixo, este pontinho aqui de baixo, frente, trás ou zero? Para trás, né? O pontinho aqui está no -4 se eu fizer uma linha pontilhada. Muito bem. E agora, esse pontinho aqui, ó, que está em cima do 6, mas que em relação ao y, que importa, está na origem. Né? Ó, presta atenção que aqui ele tem que olhar na origem. E na origem é o ponto. Então é frente, trás ou nenhum. Não está se movendo, né? O Wagner e a Dionéia colocaram não está se movendo, né? Então vamos colocar aqui, ó, a velocidade é zero, então não está se movendo ou nenhum. E esse último ponto? Positivo. Se ele é positivo, vai para frente. Muito bem. Então, esses aqui vocês vão conseguir fazer bem tranquilo, né? Então, positivo frente, negativo para trás, nenhum é quando a velocidade é zero, né? Que é o significado aí da derivada. Vamos ver, acho que é o mesmo problema. Um objeto está se movendo ao longo de uma reta. O gráfico, o seguinte gráfico da velocidade em função do tempo. Então, velocidade e tempo. Para cada ponto no gráfico, o objeto está se movendo para frente, para trás ou nenhum. Em cada ponto da imagem, né, clique, né, para selecionar a resposta. É a mesma questão do anterior. Então, positivo é para frente, negativo para trás e zero nenhum. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui é frente, né? Para frente. E esse aqui, o segundo ponto. Segundo ponto também para frente, né? O terceiro e o quarto ponto é o mesmo? Para trás os dois, né? Vamos botar junto aqui, ó. Para trás, né? No Can teria que selecionar cada um deles, daí você marca para trás. Agora vamos ver uns problemas envolvendo então o cálculo, aplicando as derivadas. Então diz o seguinte, ó, uma partícula se move ao longo do eixo x. A função x dt dá a posição da partícula em qualquer instante, t maior ou igual a zero. X dt é dado por 2t ao cubo menos 4t ao quadrado menos 8. Tem duas perguntas, três perguntas, perdão. Qual é a velocidade no tempo 2? Qual é a direção do movimento no tempo 2? Há duas perguntas, achei que era três. Então, nós temos que responder a velocidade e a direção. A velocidade de uma partícula, de alguma equação envolvendo o cálculo então da derivada ou problemas de movimento, a velocidade, essa aqui, gente, a velocidade, vocês sempre vão encontrar fazendo a derivada
de primeira ordem. Ou seja, vai calcular a derivada do movimento. Então, nesse caso aqui, ó, o movimento era x de t. Então, tu vai fazer o x' de t e vai ter a derivada. Né? Então, se eu pegar aqui, ó, a função x era 2t ao cubo menos 4t ao quadrado menos 8t. Eu tenho que fazer o quê? A derivada de 2t ao cubo. Como que eu faço para derivar 2t ao cubo? Você pega o 3, multiplica com o 2, dá 6, subtrai 1, né? 6t ao quadrado. Derivada de 4t ao quadrado. 4 vezes 2, 8t. Derivada de menos 8t, menos 8. Coloca no chat se está ok para fazer o cálculo da derivada de uma equação polinomial. Lembram das regrinhas? Agora, posso fazer o cálculo para mim saber a velocidade no tempo 2, ó, no t igual a 2, ó, aqui está pedindo a velocidade no tempo 2, eu vou substituir por 2 o meu t da equação da velocidade. Ó. Essa equação aqui em cima, gente, é a equação da velocidade já. Ó. Equação velocidade. Então, vai ficar 6 vezes 2 ao quadrado, menos 8 vezes 2, menos 8. Então, calculando 2 vezes 2, 24, vezes 6, 2 vezes 2, 4, vezes 6, 24. 8 vezes 2, 16. Menos 8, 24, menos 16, menos 8, 0. Então, eu vou colocar aqui, ó, velocidade no 2 é 0. E agora, qual é a direção do movimento da partícula? Quando a velocidade é 0. Então, a gente estudou agora há pouquinho. Então, velocidade 0. Esquerda, direita ou nenhum? Nenhuma, né? A mesma coisa de para frente, para trás ou nenhum, né? Certo? Pessoal, qualquer dúvida, questão, vocês me perguntem, tá? Fiquem bem à vontade para questionar. Agora, a gente vai ver um outro exemplo. Ele está pedindo assim, ó. Tem uma partícula e diz que a função da posição, né, no instante, e pede a aceleração da partícula. Então, pessoal, quando falar em aceleração, a aceleração é calculada pela derivada da segunda ordem. O que significa uma derivada da segunda ordem? Se a função é x, quando você faz uma linha, é a derivada da primeira ordem. Então, a segunda é 2 risquinhos. Então, tem que calcular o x duas linhas. Ou seja, é calcular a derivada da derivada. Então, ao calcular a derivada de uma linha, x', você acha uma equação da velocidade. Quando você calcula a segunda derivada, x duas linhas, eu acho uma equação da aceleração. Então, nós temos que derivar 2 vezes 2, 4t. 3 vezes t, 3. Derivada da constante 5 é 0. Então, por isso que a derivada da primeira ordem, a derivada do x' é 4t menos 3.
Agora nós vamos pegar esta equação e derivar novamente. Então, qual vai ser? Eu vou representar a derivada da derivada com dois risquinhos, duas linhas, tá? Então, aqui é a derivada da segunda. Qual que é a derivada de 4t? 4. Qual que é a derivada da constante? É zero. Então, nesse caso aqui, a aceleração representada por a de 1 vai ser igual a 4. Se aqui embaixo você tivesse encontrado uma função, né, 4t ou 4 alguma coisa, né, ainda teria que substituir o t por 1, tá? Dúvidas, pessoal? Por enquanto, algum questionamento? Ou se tá ok, coloca aí no chat para nós. E adiante. Ok, então vamos adiante. Agora a gente vai ver as taxas de mudança em outros contextos aplicados. Então, são problemas que não envolvem o movimento. Então, a seguinte função dá o custo em reais para produzir X litros de verniz. Então, tem uma função custo dada por aquela expressão, né? E a pergunta é: qual é a taxa instantânea de variação do custo quando 100 litros são produzidos? Bom, então se eu estou procurando uma taxa de variação, uma taxa de variação, né, em relação ao custo, você está aqui é a função custo. Ó. Então, o que vai te dar a taxa da função custo é a derivada. Então, isso aqui você procura calcular é a derivada. Então, a derivada vai te dar essa taxa de variação. Então, eu tenho que derivar a função custo. Então, como que eu derivo essa expressão aqui? Ó? Pega o 3 e multiplica para frente. Então, 3 vezes 0,004 vai dar 0,012x quadrado. 0,001 vai multiplicar o 2 para frente, vai ficar 0,02x. 0,1x fica 0,1. Com 3.200 é uma constante, então fica zero. Então, esta equação representa para nós a derivada da função custo, que significa, então, a taxa instantânea da variação do custo. Então, eu tenho uma taxa de variação do custo. Agora, se eu quiser saber qual é essa taxa no tempo, no instante em que 100 litros são produzidos, né? Lembra que o problema diz que o C é o custo e o X é os litros. Então, eu tenho uma função, a função custo depende dos litros. Então, eu tenho que trocar o meu X pelo 100. Então, eu vou fazer essa conta, 0,12 vezes 100 ao quadrado. Aqui eu vou trocar o X onde tem X por 100. Multiplicar isso aqui vai te dar 12, aqui vai te dar 0,2 e mais 0,1. Então, somando e subtraindo isso, eu encontrei aqui 11,9. Então, se eu olhar para as alternativas, a última não pode e essa aqui não pode. Agora vamos tentar identificar a resposta. Vocês acham que é? As duas alternativas têm 11,9, tanto a A quanto a B. Lembra que eu estou procurando uma taxa de variação. Então, qual que é a resposta? A ou B?
que significa, né, este 11,9? Né? Ele tem um contexto de uma taxa. Então, uma taxa vai representar a variação de reais por litros. E aonde que eu enxergo reais por litros, né? Vamos apagar aqui um pouquinho, ó. Eu enxergo reais por litros porque no problema diz que essa é uma equação que te dá o custo em reais por litros produzidos. Por isso, então, a alternativa aqui seria a B, 11,9 reais por litros é o custo, né? Que representa, então, a derivada da função custo. Ok, até aqui? Então, vamos olhar mais um problema. O problema diz o seguinte: a função a seguir dá o custo em reais para produzir X quilogramas de fertilizantes. Então, tem a função custo, que é dado por aquela expressão, e a pergunta é qual é a taxa instantânea de variação do custo quando 50 quilogramas são produzidos. Então, de novo, se eu quero encontrar uma taxa de variação, eu estou procurando a derivada da função custo. Então, se eu tenho que a minha função custo é o C, a derivada da função custo vai ser o C'. Então, nós temos que derivar isso aqui, ó. X ao cubo passa para frente multiplicando, 0,03 vira x quadrado. 0,14 x quadrado, passo 2 multiplicando, 0,28x. 7x fica 7. Derivada de 160 é uma constante, derivada da constante é zero. Então, esta expressão te dá a função custo, a função, né, que te dá a derivada da função custo, né, que representa então, essa taxa de variação. Então, como eu quero saber quando é 50, né? Então, o x é os quilogramas, eu vou trocar na equação aonde tem x pelos quilogramas. Aqui ficou para vocês terminar. Ó. Fazem aí, peguem a calculadora, 50 ao quadrado vezes 0,003 menos 0,28 vezes 50 mais 7. Quem encontrar, então coloca no chat aí a resposta. A Alexandra já marcou a D. Então, tu chegou em 0,5, isso? Mas alguém achou 0,5 primeiro e a gente já vai analisar as respostas.
Agora, então, nós temos que analisar. Então, vocês já, tanto o Alexandre quanto a Dionéia acharam 0,5. Então, eu corto a A e a B, que eu tinha outro número. E agora é 0,5, é quilogramas por real ou real por quilograma. Então, como que eu descobri isso? Olhando para o problema, né? O problema diz que a função te dá o custo em reais para produzir tantas gramas. Eu tenho a função custo reais por quilograma, né? Então, a taxa de variação do custo para tantos quilogramas, então é reais por quilograma. Então, vamos ficar com a letra D, né? Vou trocar de cor aqui. Letra D. Reais por quilograma. Pessoal, até aqui tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Isso. Pessoal, então é o seguinte, ó. Eu estava dando uma olhada agora no nosso material de aula, e aí eu teria programado, na verdade, mais uma parte, só ela é um pouco mais complexa e ela é bem extensa, né? Então, por exemplo, agora a gente já demorou 40 minutos para ver até aqui, e eu fui até o slide 9. Para mim conseguir resolver o resto, tem 25 slides, tá? Então, e como eu sei que o semestre vai, conforme vai avançando, ele vai ficando mais puxado em quantidade de materiais e de exercícios para todas as matérias, qual que vai ser a minha proposta? A gente parar até aqui, e aí eu vou fazer a recomendação da atividade avaliativa até aqui, questionário, que eu tenho bem separadinho no CAN até essa parte, e aí o restante das aplicações, elas são bem interessantes, né? Então eu vou deixar como complementar. Então, tipo, vocês podem focar do material da aula de hoje até o slide 9 e fazer as recomendações. E aí eu deixo também lá no CAN, fica o material, né, do que seriam os próximos problemas, que é a partir daí, então, das taxas envolvendo expressões, né? Só vou mostrar aqui para vocês o que teria ainda para analisar problemas envolvendo fórmulas, outras equações, né? E ele vai bastante adiante aqui. Conforme vai avançando, vai ficando maiores os problemas, né? E a sua resolução. Tá? Então vamos combinar até o slide 9 e eu vou fazer agora já a recomendação lá no CAN. Então lembra que eu vou colocar no CAN a atividade avaliativa apenas, né? Estou mostrando aqui, tem mais os materiais que dá para dar uma olhada, né? Então vai ficar as recomendações agora do CAN e eu deixo então uma mensagem para vocês. E aí vamos combinar então até domingo, até dia 24, tá? Então até dia 24 no CAN. Quem tem alguma coisa atrasado, vai fazer até o dia 24 do 10. Então, o dia 24 do 10 é da aula de hoje, e eu tenho da semana passada, que era o feriado, né? Eu coloquei até o dia 30. Então, o de hoje até o dia 24 e o prazo do outro ficou 30. Vamos resumir, então, que até dia 31, né? Vamos botar um monte de data aí, mas o prazo máximo, então, vamos combinar que até 31 do 10 tem que fechar todo, pode revisar e fazer todo o CAN, que daí aqui eu fecho a nota da prova 2, que é só sobre derivadas.
Beleza, pessoal? Então, ó, quem ainda não fez aquele último questionário, faça lá. Eu acho que vários eu vi que já fizeram. E aí, mais o da aula de hoje, que eu vou recomendar agora quando a gente terminar. E aí, então, na outra semana, a gente começa já um novo assunto, que é a parte das integrais. Então, obrigado aí pela participação, pela presença na web. E qualquer dúvida, fico à disposição após. Ó, uma boa semana a todos, bons estudos. E eu já vou procurar recomendar agora.